Salve, salve nação rubro-negra, olá você, está no ar mais um Mr. Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Gigante inglês oferece mais de 100 milhões de reais por joia rubro-negra. 100% confirmado, Pedro e Flamengo finalmente chegam a acordo e atacante define o seu futuro na temporada. Para tudo! A nação está falando em golpe. Landim e Braz arquitetam mudanças que podem deixar a torcida do Flamengo com ódio. Gabigol vai ficar muito irritado. Landim toma decisão contra a camisa 10 e choca todo mundo no Flamengo. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. O Flamengo tem um dos jogadores mais promissores do mundo. O jovem Wesley é o terceiro lateral mais pronto fora das 5 principais ligas europeias para a próxima temporada, de acordo com um observatório suíço especializado em analisar dados esportivos. Ele aparece na lista de 10 laterais com até 21 anos mais preparados para 2024. Wesley só fica atrás do Amar Dedić, jogador do RB Salzburg da Áustria, e do Sergei Volkov, do Krasnodar da Rússia, e é o único brasileiro nessa lista. O ranking do CS Football Observatory da Suíça leva em consideração jogadores nascidos em ou a partir de 2002, com experiência acumulada desde agosto do ano passado. A lista não utiliza atletas que participem das 5 principais ligas europeias, a inglesa, espanhola, italiana, alemã e francesa. Segundo informações do Bola VIP, o garoto do Flamengo rendeu reconhecimento no exterior, mas segue causando discórdia entre os torcedores do Flamengo nas redes sociais. Enquanto alguns apoiam a escolha, outros ficaram incomodados com isso. Mesmo levando o Flamengo a algumas vitórias com gols e assistências importantes, o garoto Wesley segue sendo perseguido por uma ala mais crítica da torcida. A coroação do defensor chegou a revoltar algumas pessoas, alegando falta de credibilidade dessa organização. O que é certo dizer é que Wesley tem um futebol analisado e muito em breve pode receber uma oferta que faça-o deixar o Brasil. Aí eu te pergunto, o que você acha do garoto Wesley? Coloca aí! A semana do Flamengo tem sido turbulenta e com muitas polêmicas. Até o jogo contra o Botafogo, nesse sábado, a pressão com certeza não vai diminuir. Os torcedores já perderam a paciência com o elenco e principalmente com o trabalho do Sampaoli, que está sendo muito questionado, ainda mais diante dos últimos resultados ruins e das recentes exibições pífias. Os dirigentes também estão na mira dessas críticas, a começar pelo presidente Rodolfo Landim, sendo o homem responsável por tomar as decisões mais quentes no clube ou dar o seu aval para que elas aconteçam. O Marcos Braz é outro que tem sido muito questionado nas redes sociais e também no Maracanã, com xingamentos e tudo mais. Essa temporada ela tem sido um desastre para ser esquecida. Foram 7 decisões e nenhuma conquista. Essa semana foi cogitado que o Flamengo estaria em negociação com o executivo para o departamento de futebol, porque o Marcos Braz ele vem sendo muito pressionado pelo seu fraco desempenho, sendo chamado inclusive de dirigente amador por grande parte da nação. Após ter prometido e não ter conseguido fazer as contratações no meio do ano, a situação dele ficou ainda mais tensa pelo desentendimento que ele teve com o Gabigol. E dessa forma, começou uma especulação na web de que o clube estaria procurando um novo executivo para a pasta. Ele viria lá do Sul. A torcida ficou animada com a possibilidade da saída do Braz, mas não durou muito tempo não, porque em entrevista ao jornalista Mauro César Pereira, do UOL, o presidente Rodolfo Landim garantiu que o Braz fica no cargo e jamais pensou na hipótese de demiti-lo, chance zero. O Marcos Braz é uma peça influente na gestão dele desde 2019, tendo um papel central nas ações do futebol do clube, mas além de não ser um profissional da área, ele também divide o seu tempo como vereador no estado do Rio de Janeiro. O Sampaoli também tem muita culpa no cartório porque segue na sua convicção teimosa e fecha os olhos para as novas possibilidades.
O caso mais comum é do Rodrigo Caio, que vem treinando pesado e não teve 2 jogos seguidos para poder mostrar ao novo treinador do que ainda é capaz. Sem chances do xerifão entrar em campo, faz com que a diretoria do Flamengo já tenha a definição de não renovar o seu contrato, que termina no final desse ano. Segundo o portal Flaweb, o Rodrigo Caio, que antes priorizava 100% o Flamengo, agora também já começa a olhar para o seu futuro em outros clubes. A sua despedida do Flamengo é iminente e vai acontecer em novembro, quando oficialmente vai terminar a temporada do Flamengo. Um grande ídolo que vai deixar o clube dessa forma. É uma pena para todos. Aí eu te pergunto, se você fosse dirigente do Flamengo, você renovaria por mais uma temporada com o Rodrigo Caio? Coloca aí. Manchete. Gabigol vai ficar muito irritado. O Flamengo fez isso e agora já era. Landim toma a decisão contra o camisa 10 e choca todo mundo no clube. A diretoria vem tendo como prioridade amenizar as polêmicas nos bastidores e os impactos que podem causar para que não reflita dentro de campo. E com isso paralisou outras questões para manter o foco 100% no campo, o que deixou para trás a renovação contratual do Gabigol, que tem vínculo com o clube até dezembro de 2024. Os empresários do jogador já haviam iniciado as tratativas com o Flamengo, onde tinham como objetivo uma grande valorização salarial e um vínculo estendido por mais 5 anos. Mas a má fase dentro de campo e o clima ruim nos bastidores fez com que a negociação fosse deixada em segundo plano. De acordo com informações do portal O Globo, o assunto deve voltar a ser debatido dependendo do que acontecer na final da Copa do Brasil e conforme o desempenho da equipe daqui para frente. Com a escassez de gols e com os protestos dos torcedores, o Gabigol ainda rompeu as relações com o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, após uma discussão no começo de julho pelo estado do gramado do Maracanã. Apesar de todas essas questões, o camisa 10 não tem interesse em sair do Flamengo, ainda mais porque as recentes sondagens realizadas por equipes do futebol internacional não balançaram o coração do atacante, que tem preferido permanecer na Gávea, mas essa demora na sua renovação tem irritado demais o jogador. Se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o canal, é de graça, não custa nada. E se você ainda não é inscrito, me dá essa moral, eu vou ficar muito feliz com você. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, pronto. Simples assim, você me ajudou demais, valeu, muito obrigado. Diferente do habitual, o Jorge Sampaoli ele realizou um coletivo nessa quinta-feira e as principais novidades foram a montagem de um time com 3 zagueiros e a presença do Pedro no time titular no lugar do Gabigol. Davi Luiz surge como favorito para se juntar a Fabrício Bruno e Léo Pereira para formar aí o trio de zaga do Flamengo. Davi Luiz foi testado no esquema com 3 zagueiros ao lado do Pablo e do Rodrigo Caio. A grande surpresa como titular foi Pedro, que fez inclusive 2 gols na atividade. O artilheiro do Flamengo na temporada com 27 gols, ele tem se destacado em níveis físicos nas últimas semanas e cresceu bastante de rendimento nesses treinamentos. E por conta disso, a sua chance de começar o clássico contra o Botafogo no sábado é muito grande. O que surpreendeu também foi o treinamento não ter sido realizado em campo reduzido, algo que o Sampaoli geralmente prioriza nas suas atividades. A definição da equipe ela vai acontecer nos treinos de hoje e de sábado. No dia do jogo, como de praxe, o Sampaoli bate o martelo com a formação dos 11 que vão entrar em campo e faz ajustes em bolas paradas e ensaia jogadas. A provável escalação do Flamengo pode ser Matheus Cunha, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Davi Luiz, Wesley, Alan, Gerson, Everton Ribeiro e Ayrton Lucas, Bruno Henrique e Pedro. Vale lembrar que o Flamengo está invicto no Newton Santos desde 2018. Foram 6 vitórias em cima do Glorioso. Aí eu pergunto, você está confiante numa vitória do Flamengo contra o Botafogo amanhã? Coloca aí! Manchete 100% confirmado. Pedro e Flamengo finalmente chegam a um acordo e o atacante define o seu futuro na temporada.
Ele se sente injustiçado e autorizou seus empresários a buscar propostas na Europa para a sua saída. O Al Hilal demonstrou interesse nele e até realizou uma investida, mas ele recusou por não ter ficado entusiasmado com o projeto. Os dirigentes do Flamengo gostam muito do Pedro e investiram pesado na sua contratação. E agora o Flamengo finalmente entrou em um acordo de paz com ele, que não mais vai sair nessa janela de transferências, salvo uma oferta muito fora da curva. A ideia dos dirigentes é construir um novo plano para 2024, garantindo que o camisa 9 seja um dos principais caras desse time. Como o Sampaoli não vai ficar para o ano que vem, o Flamengo acredita que o Pedro vai continuar cumprindo seu contrato normalmente, já visando a chegada de um novo treinador. O Landim é fã do futebol do Pedro e já não quis nem ouvir ofertas de times europeus e se mantém firme nessa decisão. E agora, com o acordo entre clube e atacante, a situação foi finalmente contornada. A janela de transferências da Europa segue aberta e, por isso, os clubes buscam se reformar para a temporada 23-24. E um dos alvos recentes do Wolverhampton da Inglaterra é o meia Vitor Hugo, para o lugar aí de Matheus Nunes, que está de saída para o Manchester City. Os ingleses ofereceram ao Flamengo, por 100% dos direitos econômicos dele, 20 milhões de euros, cerca de 107 milhões de reais, mas o Flamengo recusou a proposta. Além disso, a negociação daria direito ao Flamengo ter 20% de uma futura transferência do Cria. A informação foi divulgada pelo GE.com. Esses 20% são de mais-valia. Mesmo diante de uma oferta milionária, Vitor Hugo e o Flamengo entenderam que esse não é um bom momento para a saída dele. E, além disso, o meio-campista busca escrever história no clube e, com isso, se tornar um dos ídolos recentes dos torcedores do Mengão. No Flamengo, ele já conquistou a Copa do Brasil e a Libertadores da América em 2022. Nessa temporada, o Vitor Hugo vem aparecendo como uma das alternativas para o meio de campo, sendo bastante acionado pelo treinador. O Cria vem alternando com a titularidade e o banco de reservas. Mas agora, com a lesão do Arrascaeta, ele pode pintar como sendo o seu substituto imediato. Aí eu te pergunto, você acha que o Flamengo fez bem em não vender o garoto Vitor Hugo pelos 107 milhões de reais? Coloca aí. Manchete para tudo. A nação está falando em golpe. Landim e Braz podem deixar a torcida do Flamengo com ódio. O mandato do presidente Rodolfo Landim é rodeado de polêmicas e divisões entre jogadores. Enquanto uma ala que cada vez mais se apequena defende os títulos ganhos de 2019 e 2022, outra parte da nação defende a sorte que o dirigente teve ao encontrar um cenário favorável no clube deixado pelo seu antecessor, o Eduardo Bandeira de Melo. O que é certo, até o momento, é que os dirigentes favoráveis a Landim estão arquitetando uma mudança no clube, tratada de forma popular como um golpe. Segundo informação do jornalista Diogo Dantas, do Globo, o Conselho Deliberativo do Flamengo convocou os sócios para votarem agora no dia 14 de setembro uma mudança no estatuto do clube que pode aumentar o mandato do Rodolfo Landim por mais um ano, além do esperado, que seriam 4. Caso tenha a maioria do pleito, outro beneficiado vai ser o Marcos Braz, que viu a possibilidade de perder o seu cargo de vice-presidente de futebol por ser vereador do Rio, mas que com essa nova proposta de emenda já não vai mais precisar se preocupar com isso. Nas redes sociais, a torcida começou a convocar uma espécie de protesto em frente à Gávea. Houve até quem provocasse alguns flamenguistas, cobrando daqueles que estiveram na frente da festa do Gabigol, levando uma tremenda chuva, para que eles agora reclamem direto na sede social do Flamengo. O caso ainda promete ter muita repercussão na mídia tradicional e, com isso, a grande rejeição da torcida do Flamengo. Aí eu te pergunto, você acha que o Landim é um bom presidente para o Flamengo? Você concorda em mais um ano de mandato para ele? Coloca aí! Antes de terminar o nosso programa de hoje, conforme eu prometi, eu quero mandar aquele abração para a galera que está sempre aqui comigo. Bora lá! Alô, amiga Flazoeira, alô, torcida do Flamengo de Juiz de Fora, Minas Gerais,
Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, torcida do Flamengo de Burititana, no Maranhão. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, Carlos Antônio Gomes. Alô, torcida do Flamengo da Cidade do Sol, em Natal. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, Jorge Sena. Alô, moçada do Flamengo de Valentina, em João Pessoa. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, José Alderigo. Alô, torcida do Flamengo aí de Tocantins. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, Francisco Macedo, Titico Flazico. Alô, flamenguistas de Ingazeiras, no Ceará. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, José Neves. Alô, flamenguistas de Copacabana, aqui no Rio de Janeiro. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, amigo Ricardo. Alô, torcedores do Flamengo aí da Flórida, nos Estados Unidos. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, amigo Jades Alves. Alô, torcida do Flamengo, a Flaníquel, de Niquelândia, em Goiás. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, minha amiga Joselita Martins. Parabéns pelo seu aniversário, que é hoje. Muita saúde, muitos anos de vida para você, minha querida. Tudo de bom, curta bastante o seu dia. Parabéns. Tamo junto. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa de hoje. Não esqueça de deixar aquele like maneiro, de comentar e principalmente de compartilhar esse programa com seus amigos e parentes flamenguistas, porque isso aí com certeza vai ajudar demais o nosso crescimento no YouTube. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado e pra cima deles, Mengão!